Começamos a gravação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Ok, vamos lá. Então, a gente viu toda aquela introdução, né? Toda aquela parte inicial de quem estava fazendo o quê, quem era pai de quem era mãe de quem era primo de quem. A gente leu também sobre o capítulo 1, a gente leu o capítulo 1 todo e chegamos a ler um pouquinho do capítulo 2. Lembram disso? Tranquilo até aqui, né? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram falar antes da gente seguir? Então, tá tranquilo? Então vamos lá. Bom, esse capítulo, deixa eu ver aqui. Esse capítulo é muito interessante, ele é realmente muito interessante, o capítulo 2, né? E o capítulo 2 ele funciona como um resumo mesmo de toda a Gita, né? No tempo védico, né, nas escrituras védicas, tem-se esse costume, você faz uma introdução e você meio que já fala o final, né? Aí você tá assim, ok, ó, o final é esse aqui. Agora, como você vai chegar lá, aí se desenrola toda uma história. E, bom, e no nesse capítulo é tido, né, como o resumo da Bhagavad Gita. Deixa eu só deixar o Goravani entrar aqui. Pronto. Ele é tido como o resumo da Bhagavad Gita, tá? E tem algumas sessões neles, tá? 1, 2, 3, 4, 5 sessões grandes, tá? A primeira é do verso 1 a 10, onde Arjuna aceita Krishna como Guru. Arjuna ainda faz alguns questionamentos aqui, mas aí aceita, né? No verso 7, Krishna como Guru. Nos versos 11 a 30, tem uma análise do corpo e da alma, aí é dentro já na filosofia Sankhya, para a gente entender, são os primeiros ensinamentos mesmo da Gita, tá? 31 a 37, a gente fala, né? Não, Krishna fala para Arjuna que cumprir o seu dever é algo prazeroso. De 38 a 53 é trabalho com desapego, sem reações. E 54 a 72, qualidades de uma alma liberada. Eu vou mexer um pouquinho nessa divisão, mas a gente vai seguir mais ou menos ela, tá? Então, de 1 a 10, Arjuna expõe mais indecisões, né? Mas se rende a Krishna. Nos versos 1 a 3, Krishna repreende Arjuna e desaprova sua assim chamada compaixão, é aquela questão de Arjuna estar desenvolvendo uma compaixão material. Prabhupada chega a comparar isso como se você tivesse compaixão, como se você quisesse salvar o casaco de alguém que está se afogando, né? Não adianta salvar o casaco dessa pessoa, tem que salvar a pessoa, tem que salvar, ter compaixão pela alma e não pelo corpo material. Mas do 4 a 6, Arjuna apresenta mais dúvidas e confusões, né? Ele fica, poxa, aqui a coisa está complicada. E no 7 a 10, ele realmente se rende a Krishna e a gente começa, né, com a Gita mesmo de verdade, né? Krishna começa a falar a Gita. Né? Do 11 a 30, tem Yagya ou Sankhya, tá? De 11 a 13, né, para você não se lembrar, não se lamentar desnecessariamente, todos os indivíduos existem eternamente e mudar de corpo é algo natural. Nos versos 14 e 15 fala sobre tolerância, né, tolerar as dualidades e ter equanimidade como uma elegibilidade para a liberação. Só um instantinho aqui. Elegibilidade para liberação. Vamos colocar aqui para a gente. Isso. 14 e 15. Né? Tolerar a dualidade, é um verso famoso, 14, e equanimidade e elegibilidade para liberação. Do 16 a 22,
A alma nunca morre e os corpos são perecíveis. Mudar de corpo é como trocar de roupa. Descrição das qualidades da alma, no 23 até o 25, do 26 a 30, nascimento e morte são inevitáveis, não há necessidade de lamentar pela alma eterna. 31 a 37, aí ele fala de Sakama Karma, né, cumprindo, né, 31 ao 32, cumprindo o seu dever prescrito, Dharma, e se você cumprir o Dharma, abrem-se as portas para os reinos celestiais. 33 a 36, evitar uma luta. Se Arjuna evitar, né, se Arjuna não lutar, ele vai incorrer em infâmia e vai receber críticas. No 37, Krishna explica os benefícios da luta, da vitória ou na derrota. Do 38 a 53, Nishkama Karma Yoga e Buddhi Yoga. No 38, Krishna vai falar sobre a obediência das instruções, de suas instruções, e equanimidade na luta, né, a luta sem pecado. Esse verso 38 é muito legal. 39 a 40, Buddhi Yoga, inteligência espiritual por onde não há perdas, né? Onde não há perdas. Aí a gente está falando já daquela inteligência que transcende os aspectos materiais, muito interessante. 41 a 46, inteligência vivyasatmika, resoluto na consciência de Krishna, e Karma Kanda nos textos védicos e suas múltiplas ramificações, né? 47 e 49, como praticar Nishkama Karma Yoga, o Karma Yoga sem desejo. Nis é sem, Kama, desejo, Karma Yoga, a ação, Yoga da ação, como praticar a Yoga da ação sem desejo ao fruto dessa ação. 50 a 53, benefícios de atuar em Buddhi Yoga. 54 a 72 vai falar do Sthiti Pragya, a Diva Mukta, né? O sábio que já alcançou a sua mente estável. Qualidades da alma liberada, tá? Então, Arjuna faz perguntas sobre Sthita Pragya e Krishna responde nos versos seguintes. Indo até o final do capítulo, ele vai falando sobre isso. Bom, beleza. Isso aqui é uma visão geral. Se vocês quiserem me interromper, tiverem alguma dúvida, pode interromper, tá? Eu não estou vendo vocês, mas pode me interromper. E eu vou seguindo aqui com a gente tendo agora, detalhando um pouquinho mais como é que isso daí aconteceu, tá? Então, vou pedir desculpas para vocês pela tosse, mas eu ainda estou um pouquinho resfriado. Então, do verso 1 a 3, Krishna dá uma pequena bronca, né, em Arjuna. Mas Arjuna continua colocando mais dúvidas. Detalhe importante aqui é que Arjuna sugere que seria melhor ele mudar de profissão, para evitar os deveres deles. Né, em um ponto que vai ser muito debatido no Gita. E no versos 4 a 6, Arjuna apresenta mais argumentos para não lutar. Vamos dar uma olhadinha nesses versos, então. No verso 2, a Suprema Personalidade de Deus diz: meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Verso 3. Ó filho de Pritá, não ceda a essa impotência degradante. Isso não lhe fica bem. Abandone essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Krishna entende aqui que Arjuna está muito apegado ao conceito de vida corpóreo, tá? Julgando o que é certo ou errado, bom ou ruim em termos do que é temporário. E Prabhupada comenta no primeiro verso, né, o primeiro verso do capítulo 2, a seguinte, que compaixão, lamentação, lágrimas são sinais de que se ignora o que é verdadeiramente o eu. Compaixão pela alma eterna é autorrealização.
Compaixão pela roupa de um homem que está se afogando é absurdo. Um homem caído na ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa, o corpo material grosseiro. E uma aula de Prabhupada em Los Angeles, de 1968, diz o seguinte: Arjuna estava pensando que mostrar compaixão ele seria elogiado por Krishna, mas Krishna o repreendeu. Justamente o oposto. Em outras palavras, Krishna é muito rigoroso também. Essa qualificação de Krishna, esta é a qualificação de Krishna e seus associados. Vajrad api katorra, kusmad api komala. Mais suave do que uma flor, mais duro do que um raio. Portanto, Krishna não é complacente com seu amigo ou seu devoto. Tal indulgência não ajudaria o devoto. Interessante essa visão. Bom, e aqui a gente chega no verso famoso, que é o 2.7, onde Krishna, onde Arjuna se rende por completo a Krishna, tá? Eita. Vou pedir perdão para vocês pela tosse, tá? E o verso em sânscrito eu vou ler para vocês, só para vocês pegarem a sonoridade dele, tá bom? É assim. Karpanya doshopahata swabhava prichami tvam dharma samudacheta yashreyasyam nishchitam bruhitam me shishasteham shadiman tvam prapanam. Bacana, né? E a tradução literal por Prabhupada é essa aqui. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido a reles fraqueza. Nessa condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Bacana, né? E aqui a gente tem uma palavra, né, significativa, que é esse Karpanya Doshopa. E Prabhupada diz o seguinte, em uma aula que ele realizou em Joanesburgo, em 17 de outubro de 75. Esse pedaço aqui eu acho que a gente já viu, né? Que é Kripana. Kripana significa aquele que não utiliza adequadamente a sua posição. É uma pessoa avarenta. Um homem rico que não utiliza seu dinheiro, apenas vê o dinheiro. Ele é chamado de Kripana. Da mesma forma, Arjuna é poderoso, ele pode lutar e ele é um kshatriya, mas está negando sua capacidade. Portanto, ele está pensando que eu me tornei Kripana, avarento. Embora eu tenha força, estou me negando a lutar. Então, Kripana, Karpanya Doshopahata, né? Agora eu estou sendo afetado por Karpanya Dosha, esse efeito, esse defeito da avareza. E aqui foi aonde eu acho que a gente parou mesmo, que é o verso 2, ó descendente de Bharata, naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. E aí a gente comentou um pouquinho sobre essa... eu já tinha até feito isso aqui, ó. A gente comentou um pouquinho sobre esse sorriso de Krishna, né? Bom, e para hoje? Isso aqui a gente já viu, gente. Depois eu arrumo aqui essa tabela, tá? Bom, aqui a gente vai começar, então, esse primeiro pedaço, a primeira lição da vida espiritual, tá? Isso é bem bacana. Que é, você não é a mente, você não é o corpo. Krishna explica que você é uma alma. Esse pedaço agora que a gente vai ver, Krishna explica que você é uma alma eterna, não nascida, primordial, indestrutível, transcendental, atualmente presa num ciclo de nascimentos e morte. E sabendo disso,
Seja equânime em relação às dualidades da vida. Isso aqui vai até o verso 14. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ciclos de nascimentos e mortes, tá? A pessoa nasce, e diferente de outras, né, filosofias de reencarnação, a gente acredita, né, que você pode encarnar em diversos corpos, não apenas o humano, né? Então aqui tem essa imagem muito famosa, né, da pessoa morrendo e a pessoa nascendo, esse ciclo infinito de nascimentos e mortes, e encarnando também, inclusive, como outros animais, né? Muito interessante isso aqui. Bom, vamos seguir adiante aqui. No verso 13, esse verso é lindo, 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 lindo. Ele fala assim: Dehi nois minyata dehe kaumaranyauvananjara tata dehantara prapti lirastatra namuhyati. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo a infância, neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria, dira, sóbria, uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Esse cai na prova, esse é bem bonito mesmo. E comentário de Srila Prabhupada. Isso é bacana, né? Toda entidade viva é uma alma individual. Até a plantinha, Dragovira, até a plantinha. Até a plantinha é uma alma individual. Cada uma está mudando o seu corpo a cada momento. E às vezes manifestando-se como criança, às vezes como jovem, às vezes como velho. No entanto, a mesma alma espiritual está lá e não sofre nenhuma mudança. A gente percebe isso. Finalmente, na hora da morte, essa alma individual muda de corpo e transmigra para um outro corpo. Bacana, né? Bom, tem outro verso, que é o verso 14, que é o próximo, que fala: ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Ele mata as pastas tu canteia, sitoshna sukha dukada, agama paina nitya, stamos titiksha swabharata. Também muito bonito esse verso. Vamos seguir adiante um pouquinho mais. Ele vai falar agora, esse verso 22 também é muito bacana, que é aquele que eu estava falando, né? Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Bacana esse pedaço, né? Então a gente cobriu aqui essa primeira sessão, esses primeiros ensinamentos de Krishna na Gita, onde ele vai estar falando assim, cara, você não é o corpo, você não é a mente. Não se perturbe com isso. Né? A gente não se perturba quando a gente passa da infância para a juventude. Isso não deixa a gente, meu Deus, que coisa mais fenomenal, que loucura, né? Não. Da mesma forma, quando chega a morte, a gente aceita um novo corpo. Bom, mas vamos lá. Mais um pedacinho aqui que é bacana da gente ver. Então, Krishna derrota, no verso 31 a 38, Krishna derrota os argumentos mundanos de Arjuna, que não queria lutar, por achar que estava agindo errado ou cometendo algum pecado.
tá? Ele explica que um guerreiro que morre no campo de batalha cumpre seu dever, né? E se ele cumpriu o seu dever, seu futuro é a ascensão aos planetas celestiais. Se alguém deixa de cumprir o seu dever, isso sim é papam, né? É pecaminoso. Além do que, Arjuna vai ser difamado. Imagina, ele é um guerreiro, aí vai lá, chega para lutar, aí no meio da batalha ele fala, não, agora eu quero mudar de ideia, quero fazer outra coisa, né? Não vai dar certo. A coisa não vai ficar bom. Então, deixa eu ler aqui para vocês os versos 31 a 38, rapidamente. Vamos ver se a gente consegue fazer nessa dinâmica. O verso 31 fala o seguinte: considerando, eu vou ler só o português, tá? Considerando o seu dever, só a tradução de Prabhupada. Essa é a tradução de Prabhupada que está lá no Vedabase, tá? Eu peguei de lá. Considerando o seu dever específico de Kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar conforme determinam os princípios religiosos. E assim não há necessidade de hesitação. Verso 32. Ó Partha, felizes são os Kshatriyas a quem aparece essa oportunidade de lutar, abrindo-lhe as portas dos planetas celestiais. Verso 33. Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então, na certa, incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação de lutador. Verso 34. As pessoas sempre falarão de sua infâmia, e para alguém respeitável, a desonra é pior que a morte. Verso 35. Os grandes generais que têm na mais alta estima o seu nome e fama, pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo e, portanto, irão considerá-lo insignificante. Verso 36. Seus inimigos irão descrevê-los com muitas palavras indelicadas e desdenharão sua habilidade, o que poderia ser mais doloroso para você. Verso 37. Ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, levante-se e lute com determinação. Bacana, né? Esse verso 37 também é bem famoso. E aqui eu quis trazer o verso 38, né? Que ele diz o seguinte, esse ficou muito bacana, esse verso é muito legal. Lute pelos simples fatos de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Cara, aqui dá para a gente fazer um papo de 1 hora só sobre esse verso. Né? Lute pelo simples fato de lutar. Haja pelo simples fato de agir. Faça dessa sua yoga. Né? Sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda, ganho, vitória, derrota, prazer ou dor. Né? Se eu vou ganhar algo com a minha ação, ou se eu não vou ganhar algo com essa ação que eu estou realizando, não importa. Faça aquilo porque aquilo é o Dharma, aquilo é correto, aquilo é certo, tá? Faça aquilo inspirado na sua melhor versão. E aí você não incorrerá em papas, pecado. O comentário de Srila Prabhupada desse verso é muito legal. Ele fala assim: nas atividades em consciência de Krishna, não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou perda, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna é consciência transcendental. E assim, não há reação às atividades materiais. Aquele que age para o prazer dos próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação, boa ou má. Mas aquele que se rendeu completamente às atividades em consciência de Krishna
não precisa mais justificar-se perante ninguém, nem está em dívida com ninguém ao executar suas atividades normais. Muito bacana, né? Bom, vamos pegar mais uma sessãozinha aqui, a gente ainda tem um tempinho aí. Versos 39 a 53. Buddha Yoga. Isso é muito bacana. Buddha Yoga é a inteligência, né? Transcendental. Então, Krishna introduz o tema de yoga, né, de Buddha Yoga, de agir no mundo em consciência transcendental. E yoga deve estar munido de conhecimento transcendental e desapego dos frutos da ação. O processo espiritual é eterno. Isso é explicado por Krishna no verso 40. Yoga significa foco completo da consciência. Mas yoga não é aquela posição ácida. Não. Yoga é aquela conexão com Krishna. É o foco completo da sua consciência em consciência de Krishna. Quem está apegado aos resultados materiais não desenvolve esse foco especial. É um foco especial. Você transcende, é metafísico. Quando você está apegado aos resultados materiais, seja na vitória, seja na derrota, você está agindo no plano material e não no plano metafísico. Tá? Agindo assim, o yogi se liberta por completo dos ciclos de nascimentos e mortes. Então vamos dar uma lidinha aqui nesse verso 39. Vou fazer isso de novo, tá? Verso 39. Até agora, descrevi esse conhecimento a você através do estudo analítico. Ouça agora enquanto eu o explico em termos de trabalho sem resultados frutivos, Karma Yoga. Ó filho de Pritha, quando você agir segundo este conhecimento, poderá livrar-se do cativeiro decorrente das ações. Verso 40. Neste esforço, não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Verso 41. Aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm um só objetivo. Ó amado filho dos curos, a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Versos 41, 43. 42 e 43. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimos apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas. Aquelas que desejam elevar-se, né, aos planetas celestiais, com consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isso é tudo que importa. Não é, né? Verso 44. Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, e que se deixam confundir por essas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Verso 45. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torne-se transcendental a estes 3 modos, liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de lucro e segurança, estabeleça-se no eu. Verso 46. Todos os propósitos, esse verso é muito famoso, todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece seu propósito subjacente. Verso 47. Você tem o direito de executar seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades,
e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Desempenhe, verso 48, desempenhe seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Verso 49, ó Dhananjaya, conquistador de riquezas, mantenha todas as atividades abomináveis bem distantes através da prática do serviço devocional, e nesta consciência renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto do seu trabalho são mesquinhos. Verso 50. Aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante essa vida. Portanto, empenhe-se em yoga, que é a arte de todo o trabalho. Verso 51. Ocupando-se no serviço devocional ao Senhor, grandes sábios ou devotos livram-se dos resultados de trabalho no mundo material. Agindo assim, eles ficam livres do ciclo de nascimento e morte e passam a viver além de todas as misérias, indo de volta ao Supremo. Verso 52. Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo o que se há de ouvir. Verso 53. Quando a sua mente deixar de perturbar-se pela linguagem florida dos Vedas e quando se fixar no transe da autorrealização, você então terá atingido consciência divina. É bacana esse trechinho, né? Do 39 ao 53. E aqui tem um comentário muito especial de Srila Prabhupada que eu quis trazer para vocês, que é do verso 40, que diz o seguinte: a atividade em consciência de Krishna, ou agir para o benefício de Krishna, sem exigir em troca satisfação dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Qualquer trabalho iniciado no plano material deve ser completado. Caso contrário, toda tentativa torna-se um fracasso. E né? Se você não termina seu trabalho, ele fica incompleto e falhou. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Krishna tem efeito permanente, mesmo que inacabado. Bacana isso, né? E aí tem o versinho 41, esse eu quis dar uma atenção mais especial. Vyavasayatmika buddhir ekaha kuru nandana bahushakahi anantascha buddhayo vivasyanam. Tradução. Aqueles que estão nesse caminho são resolutos e têm um só objetivo, ó amado filho dos curos. A inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. E olha só o comentário de Prabhupada para esse verso 41. Tecem-se aqui 3 considerações: deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Os deveres prescritos são as atividades impostas segundo os modos da natureza material adquiridos pela pessoa. Trabalho por capricho significa ações sem a sanção da autoridade. E inação significa não executar os deveres prescritos. O Senhor aconselhou a Arjuna a não ficar inativo, mas a executar seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. Alguém que se apega ao resultado do próprio trabalho é também a causa da ação. Assim, ele desfruta ou sofre o resultado de tais ações. Aqui ele está falando muito em relação àquele aspecto, não só de você estar executando o seu trabalho, pelo simples fato de você executar, que foi o que a gente leu anteriormente, mas de você também cumprir o seu dharma, né?
né? Qual que é o seu dharma, né? Você executar aquilo porque você precisa executar. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Versos 54 a 58. Então a gente está chegando, passamos já da metade do capítulo. Arjuna pede para Krishna descrever quem é o Sthita Pragya, o sábio perfeito. Krishna lista suas qualidades. Eles são livres de desejos materiais, são satisfeitos no eu, são equânimes, têm a mente não perturbada, mesmo diante de todo tipo de problema, livre do apego, ira e medo. Consegue recolher seus sentidos do mundo material. Olha só, livre do apego, ira e medo. Desses três, o último realmente ele dá uma pegada na gente, né? O último dá uma fisgada aí, né? Se a gente for parar para dar uma olhada naquela questão assim dos. Vou entrar um pouquinho no outro tópico, tá? Mas acho que é interessante. Se a gente for olhar os três eixos de balanceamento emocional, de equilíbrio emocional, a gente vai ter um deles que é o ato de um eixo que é o você fazer, você realizar as coisas, né? E através dessa realização das coisas, você suprir uma felicidade, tá? O outro eixo, que é o oposto, né? É o eixo do proteger, que é onde eu não estou buscando felicidade, mas eu quero minimizar a infelicidade, que é o medo, né? É justamente o medo. E o terceiro eixo, que é um eixo que a gente tem que desenvolver, Freud fala que esses dois eixos, esses dois pilares, né, você buscar a felicidade e minimizar a sua infelicidade, basicamente compõe a psique humana. Mas você tem um outro eixo, um terceiro eixo aí, um terceiro sistema, que é o da equanimidade, onde você consegue buscar um equilíbrio. E esse eixo, né, esse eixo da proteção, esse sistema de proteção, de você buscar minimizar a sua infelicidade, ele vem em cima do medo. E medo é uma coisa complicada, né? Medo é uma coisa muito complicada. É muito difícil. Vou perder meu emprego. Quem nunca? Não sei o que vai acontecer na política, né? E aí esse medo gera uma série de ansiedades para a gente, né? Fica bem complicado isso daí. E esse medo gera uma série de ansiedades, em cima dessa série de ansiedades a gente projeta a nossa mente no futuro, gera uma série de expectativas, condiciona a nossa felicidade a uma determinada situação. Essa situação não é realizada, ela pode se realizar ou não. Essa frustração dessa realização, né, dessa projeção que a gente fez para o futuro, gera ira, e da ira a coisa complica tudo. Você perde a clareza mental, entra em confusão, e as suas ações, as suas palavras, o seu coração já estão contaminados em cima da raiva. Aí você já não é mais você. Já está coberto com várias camadas aí, materiais, né? Já passei por isso, tá? Ainda passo. A gente luta diariamente ali para, né, aquela batalha diária, para a gente não ceder a isso daí, né? Para a gente perceber, se colocar como observador e perceber essas coisas que estão acontecendo. Prabhupada fala um negócio muito interessante aqui no verso 58. Eu ia ler até os outros versos, mas a minha voz realmente está bem ruinzinha. Eu vou seguir adiante aqui, tá?
Comentário de Srila Prabhupada, no verso 58, é muito bacana. Ele fala o seguinte: conhece-se um yogi devoto, alma autorrealizada, quando ele é capaz de controlar os sentidos conforme o seu plano. A maioria das pessoas são, porém, servas dos sentidos e, portanto, seguem tudo aquilo que os sentidos ditam. Essa é a resposta à questão formulada por alguém que quer identificar o comportamento do yogi. Olha só, bacana, né? Bom, vamos olhar aqui mais adiante. Versos 59 e 61. O controle dos sentidos é central ao caminho do yogi. Mesmo um sentido errante pode arrastar o yogi. Sim. O segredo é experimentar a sensação superior da consciência de Krishna, consciência transcendental. E é muito legal isso aqui. São 3 versinhos que a gente vai ver agora. Eu dou destaque em particular aqui para esse 59. Olha só. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa em consciência. Que gosto superior é esse? A consciência de Krishna. Esse é o gosto superior. É disso que a gente está falando. Tá? Bom, versos 62 e 63. É a escadinha da atração material. Ele fala o seguinte: enquanto contempla os objetos, verso 62, enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Ragovira, que luxúria é essa que a gente está falando? É desejo sexual? Não. Não é só isso. É luxúria pelo aspecto material. É o desejo material. É a vontade de se assenhorar de algum aspecto material. De controlar. Né? É dessa luxúria aí que eu estou falando. Da ira, verso 63, da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. E quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Né? Então, o que acontece? Você contempla um determinado desejo, né? Você contempla alguma coisa, algum aspecto material. É isso. Dessa contemplação surge o apego àquilo. Do apego surge essa luxúria, a luxúria de desfrutar materialmente daquilo. Da frustração dessa luxúria, né? Você não conseguiu aquilo, ou aquilo foi efêmero, ou foi passageiro, transitório, surge a ira. Da ira, você perde a memória. Da perda da memória, você perde a inteligência. E aí caiu na ilusão. Não tem por onde fugir. Desse jeito, né? Dá para a gente descrever várias situações assim. Né? Você vai lá, tá ali na parada de ônibus, olhou aquela pessoa que pareceu ser atraente, tal, contemplou. Aí você olhou de novo, surgiu o apego. Né? Aí do apego você fala, não, peraí, eu acho que, né? Tá para mim, é agora. Agora que eu vou me dar bem. E aí aquela pessoa não quer nada com você. E você se frustra. E nessa frustração surge a ira. Da ira,
Você fica pensando naquilo que você está apegado demais. Mas eu queria aquele carro, eu queria aquela namorada, eu queria aquele marido, aquela família, aquele emprego. E aí você perde a memória. A memória perde a inteligência e caiu de novo na ilusão de Maia, e aí a sua mente vai ficar só nesse turbilhão e não vai sair desse ciclo, desse turbilhão, né? É um turbilhão mesmo. Vamos um pouquinho mais adiante para a gente poder encerrar. Versos 64 a 72. Aí a gente vai falar de Samadhi, o estágio perfeito final da autorrealização em yoga. Tá livre de todo apego, de aversão. Né? As misérias da vida não atinge. A pessoa vive em estado de consciência jubilosa. A inteligência resoluta, determinada. Udi Yoga, inteligência transcendental. Fixo diante das demandas dos sentidos mundanos. Não é que vai parar de sentir, não. Os sentidos vão continuar vindo. Mas ele não se abala, ela não se abala mais com esses sentidos mundanos. Realmente, tá. Né? Não causa mais aquele furor. Tá? Sem sentimento de posse e falso ego. Tal pessoa volta ao lar, volta ao Supremo. O dever de casa está para a gente ler esses versinhos aí, tá? Depois. Mas tem um aqui especial, dois, eu acho, dois especiais que eu achei legal da gente trazer, que é esse 66, quem não está vinculado ao Supremo, em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Por que Krishna falou isso? Se você não está vinculado ao Supremo, você está vinculado ao quê? A matéria, a transitoriedade. E a transitoriedade, ela é estável? Não. Você quer uma coisa, você conseguiu, você quer outra coisa, logo em seguida. Você não conseguiu, ficou com raiva. Ficou com raiva, ficou com apego. E vira de novo aquele turbilhão. Aonde você não encontra paz. Como é que você vai achar felicidade sem paz? Não acha. Tem mais um versinho aqui muito bacana, que é o verso 70. Aquele que não se perturba com o incessante fluxo de desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. Olha só, né? Então o desejo vem. Mas você vai satisfazer esse desejo? Não, você vai continuar equânime. A sua mente vai estar estável, fixa. Prabhupada faz um comentário muito legal no verso 71, só para a gente encerrar aqui de verdade. Né? Ele fala o seguinte, que a verdadeira ausência de desejo é desejar satisfazer a Krishna. Olha que legal, né? E não uma tentativa artificial de abolir os desejos. A entidade viva não pode existir sem desejos ou sem sentidos, mas deve mudar a qualidade dos desejos. Interessante isso, né? A entidade viva não pode existir sem desejo, ou sem sentidos, sem sentidos sensoriais mesmo. Mas deve mudar a qualidade dos desejos. Quem não tem desejos materiais sabe com certeza que tudo pertence a Krishna. Ishavasyamidam sarvam. Isso está onde? Sri Upanishad. Ishavasyamidam sarvam. Jatkinta Jagatin Jagat.
Tena Tena Bund, tá. Vai, depois a gente entra no Cis Upanishad. E, portanto, não alega falsa propriedade sobre coisa alguma. Bacana isso aqui, né? Então, você tem desejo? Tenho. Mas meu desejo é qual? Satisfazer Krishna. Raghuvira, Oi, pode falar. esse verso, então, ele explica por que que deve ser mantida a guerra, né? Porque a questão não é a ação em si, mas essa qualidade, né, que tem que mudar, né? Essa É, justificativa, né? Quer dizer, por muito tempo eu tive muita dificuldade mesmo em entender por que numa guerra, né, que as coisas que a gente sempre vê como algo, né, que está associado ao instinto, a domínio, né, à violência, né? aham. Mas eu fico pensando, será que haveria um outro cenário, uma outra situação mais propícia para se falar desses valores, né, do desapego e da mudança, né, de sentido, né, das ações, né? Quer dizer, como é que você vai falar do medo, da ira, do apego? Em que situação, né? Se não é naquela que você é um expert, né? Se não é naquela que você tem Se não é na conhecimento, sua né? batalha diária, É, exato. trazendo aqui para o nosso, né, né, bem ali naquele verso 38, trazendo aqui para o nosso dia a dia mesmo. Porque quando é que é a nossa batalha diária? Quando que ela acontece? É o Né? tempo Ela todo, né? acontece quando as nossas. É o tempo todo, e é quando a nossa emoção está lá em cima, a gente está naquela expectativa de, se eu conseguir isso, vai ser muito bom, mas se eu perder, vai ser muito ruim. Aí você fica naquela dualidade louca, que é, né, é a Arjuna aqui, se eu matar esses caras, eles são meus parentes, e agora? É meu mestre de arma, como é que eu vou fazer? Né? Então, é bem trazer isso para o nosso dia a dia e entender assim que os nossos sentidos, que a nossa mente, que os nossos desejos, a partir do momento que eles tentam satisfazer Krishna, a coisa muda de figura. A gente passa a fazer o nosso melhor, a gente passa a ser a nossa melhor versão, passa a agir de uma forma com a nossa ação iluminada. Não porque eu quero ganhar um carro, porque eu quero conquistar um marido, porque eu quero conquistar uma esposa. Não, não. Você faz isso porque é o certo a fazer, é a ação iluminada. E oferecendo isso para Krishna em completa yoga. A gente vai falar muito disso no próximo capítulo. Vai ser bem legal também. Tem uma outra coisinha também que eu notei, talvez as pessoas Ah, também tenham percebido. Quando a gente está nesse caminho, né, de querer estar exercitando, parece que vem mais coisas e mais fortes. Quer dizer, os desejos aumentam mais, né? A gente é mais instigado, assim. Eu tenho essa impressão. E outro dia eu estava conversando com a Araça e ela falou que existe, né? Existem esses níveis mesmos, né? Então você começa abrindo mão de uma coisa, outra mudando mesmo, e daqui a pouco começa a vir de uma forma também. Você começa a perceber também mais. Como se Krishna estivesse buscando assim, não, agora vamos ver um pouquinho mais aqui, mexer mais aqui e ali. E aí você falou hoje muito dessa coisa da Buda, né, da inteligência, né, quer Buddha dizer, Yoga. Buddha Isso. Yoga, né, quer dizer, é a única forma, né, assim, você jogar a razão mesmo, porque é incessante essa questão aí de É Maia desenvolver fazendo a o serviço sua, é dela, né? desenvolver a sua consciência transcendental, desenvolver a sua inteligência transcendental. E Krishna, meu mestre espiritual costuma falar que Krishna é a suprema personalidade do personal trainer para a sua Buddha Yoga. Cara, ó, dá um pouquinho. Você consegue mais? E como é que você vai saber se consegue pegar mais peso se você não colocar mais peso no seu aparelho lá da academia? Como é que você vai saber se consegue fazer aquela posição de yoga mais avançada, de Hatha Yoga, Hatha Yoga, se você não tentar? Tem que tentar. Tem que colocar mais peso.
tem que chegar naquela partezinha, peraí, agora, ó, tem um ajustezinho fino aí. E aí você vai ajustando, né? Krishna, então, vai dando as condições para que você ajuste isso daí. E o que que acontece, assim, de verdade mesmo com a gente, em termos de consciência, né? A gente desenvolveu essa consciência. A gente vai desenvolvendo ela gradativamente. E à medida que a gente vai desenvolvendo essa consciência, a gente consegue perceber essas coisas. A gente começa, poxa, isso aqui tá me afetando. Como é que você percebe que aquilo está te afetando? Porque existem outras coisas que não te afetam mais também. Tem isso Se tudo também. te afeta, para você não faz diferença. Tudo está te afetando. Tudo mexe com as suas emoções, elas ficam oscilando e você fica naquele turbilhão louco de pensamentos. Mas se as coisas não são dessa forma, são mais estáveis, se uma pequena área já passou a ser mais estável, você consegue reconhecer que aquela área, aquela situação, né, aqueles aspectos, quando eu estou meditando aqui na japa, cantando com o pessoal no Kirtan, aí tá tranquilo. Então, aquela situação está estável. E outras estão instáveis. E a gente começa a identificar, opa, essa aqui não está legal. E aí é o trabalho né, aquele autoaprimoramento que a gente começa a desenvolver através desses ensinamentos de Krishna. Falo, poxa, como é que eu posso ser a minha melhor versão nessa situação? E aí Patanjali fala muito disso, de você se colocar como um observador daquilo que está acontecendo. Você dá um passinho para trás e se coloca como observadora daquilo ali. E aí, como observadora, você passa e fala assim, cara, o que eu posso fazer? O que está acontecendo? Está acontecendo isso, ó. Meu filho veio, gritou comigo, o cara da moto quase bateu no meu carro. Qual que é a minha melhor ação? Qual que é a minha ação iluminada para aquele momento, para aquela situação? Sem que se deixar abalar. Sem a expectativa de reconhecimento, sem a expectativa de que aquilo vai te trazer algum determinado benefício. Não. Não é disso que eu Agora, estou falando. apesar, né, disso, dessas condições, há situações que a gente meio que regride, né? E aí é legal porque você trouxe um outro trecho que fala, né? Mesmo o serviço no terminado, né? Mas se tiver em consciência de Krishna, ele não se perde, né? Mais ou menos assim, né? Ele não se perde, exatamente isso. O Então, serviço material, no mundo material, aquilo que você não terminou foi frustrado. Comecei a construir uma casa, morri no meio do caminho. E aí? Pronto, já era, perdi. não dá para morar, Perdeu não tudo. dá, né? Não dá. Agora, em consciência de Krishna, tudo aquilo que você começa, tudo aquilo que é transcendental, transcende aos aspectos físicos e entra no reino metafísico. E aí aquilo que você quer, não, eu consegui avançar 2 degraus. Legal, Krishna vai falar um pouco mais disso lá na frente. Legal, consegui avançar 2 degrauzinhos aqui na minha escada. Bacana. Quando eu voltar, você não vai começar do primeiro degrau, você já avançou 2 degrauzinhos, já vai começar lá. Eu vou dar um exemplo do meu mestre de harmônio, o senhor Sadhu Sangha, que deu uma aula maravilhosa para a gente no domingo. E ele, quando foi para Nova Gokula, primeira vez que ele foi para Nova Gokula, ele deram uma japa para ele. Isso era de manhã. Ele sentou numa pedra e ficou cantando japa até a noite. Direto. Nunca tinha cantado. Primeira vez que ensinaram Mahamanta para ele. Olha só que louco, né? E ele cantou direto, de manhã até de noitinha. E fala, não, cara, tá bom, vem comer. Vem comer alguma coisa.
E aí ele parou e foi comer. Ele, sabe, pegou assim, só foi. E de lá para cá, também é da mesma forma, tudo. Parece que não, eu estava só, não, tinha que voltar aqui, que eu tinha um karma positivo ainda acumulado, que tinha que ter família, tinha que ter isso, tinha que ter sucesso nisso, naquilo, né? Tinha que ter determinadas frustrações também, determinadas situações de perrengue, e agora está aqui em consciência de Cristo. E aí seguiu adiante. Isso é muito bacana. Bom, mais perguntas? Dúvidas? Esse modelo de aula tá legal para vocês? Tá bacana? Então a gente Tá joia. A gente continua na próxima segunda. Hare Krishna. Gratidão Hare por Krishna, vocês estarem gente. aqui. Boa noite. Hare Tchau, tchau. Krishna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.